Certo, obrigada, Malu, pela sua informação. 6h04. Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, ouvintes, também quem nos acompanha por imagens. Oi, Vera. Ô Vera, teve um evento conjunto lá do Ministério da Justiça, o governador do Rio acabou admitindo que o Estado lida com uma máfia. Falei sobre isso na abertura aqui do programa. Você também falou ontem sobre essa situação aqui no Viva Voz, escreveu a respeito na coluna hoje, no Globo. O pessoal parece meio perdido, hein? Como lidar, só percebe e constata o agravamento, mas sem força de reação. Bem impressionante mesmo, Bocar, você tem toda a razão. É uma espécie de uma admissão de fracasso, né, da parte do governador. Ele numa coletiva ao lado do secretário executivo do Ministério da Justiça, que está aí cotado, inclusive, para ser ministro, no caso de uma divisão do Ministério da Justiça em dois, então ele pode vir a ser ministro da Segurança Pública, Ricardo Capelli. Os dois bastante consternados, falando em tragédia, falando num crime bárbaro, anunciando ações conjuntas, o que é positivo, mas a gente nota aquilo de que falávamos aqui ontem, do que eu escrevi, que é que o Estado parece estar andando sempre a reboque, sempre atrás do crime. E essa execução numa espécie de tribunal do crime, de pessoas que estariam ligadas a execução por engano, supostamente, dos médicos ortopedistas, de novo, mostra isso. O crime à frente da polícia, inclusive para apurar o próprio crime. Então, é algo muito sério, algo muito grave. Quando o governador fala numa máfia, ele está juntando milícias e crime organizado no mesmo balaio. E ele fala também de algo que eu trouxe aqui ontem e que eu escrevi na minha coluna, que hoje repercutiu muito, porque o assunto é o assunto do dia, que é essa questão da infiltração das instituições pelo crime organizado. Então ele fala, é uma verdadeira máfia, eles estão nas instituições, estão no comércio, estão nos poderes, estão nos serviços, e estão aí em todos os ambientes. Então, isso é uma constatação grave, para a qual precisa haver uma reação. Se ele fala que estão, inclusive, entrando nos poderes, como eu também escrevi, porque eu falei aqui ontem, o crime organizado hoje em dia detém mandatos eletivos, inclusive, isso requer uma ação muito grave, muito imediata e muito séria de todas as instituições, porque para que você perca o controle disso, mergulhe num estado de anomia e possa, inclusive, ter uma situação de cartelização como no México e em outros países, é um pulo. Começa dessa maneira e quando você vai ver, já é algo difícil de reverter. Então, é uma fala muito preocupante essa do governador, de constatar a gravidade da situação, mas não oferecer elementos à altura. Ele até faz umas bravatas, fala, contra o crime você não recua nem para pegar impulso, mas o fato é que entre os seus próprios auxiliares se admite que a imagem do Rio pode ter saído muito desgastada e pelas falas dele e do Capelli você vê que não há um plano de ação ainda muito fechado. O que havia, aquele plano emergencial anunciado na semana passada, inclusive com o envio da Força Nacional, etc., está aí assustado, está de stand-by, porque o Ministério Público Federal fez alguns questionamentos. Inclusive, o governador, segundo o que a Bela Megali informou, reclamou desse ofício do Ministério Público Federal, que levou ao adiamento da ação conjunta. E, com isso, o que se fala agora é em ações juntas de inteligência e mesmo ações efetivas, né, portanto, ali ostensivas, mas desde que previamente planejadas. Então a gente não sabe o que está por vir. De novo, é positivo que trabalhem juntos, mas precisaria ter algo mais forte, mais já planejado e já em execução imediata. Ô Vera, essa crise toda pode ter algum impacto na possibilidade do Flávio Dino, ministro da Justiça, ser indicado para o Supremo? E, aliás,
Quando é que sai essa decisão do Lula em relação Olha, Carol, a essa vaga do Supremo? Pode ter impacto. Eu ouvi isso hoje de um ministro do Lula com quem eu conversei. As duas coisas, inclusive que essa nomeação pode não sair este ano, que o Lula pode deixar para 2024 a nomeação do ministro do Supremo. Em relação ao Flávio Dino, o que esse ministro conta é que o Lula vinha falando muito no nome do ministro da Justiça e deixando claro que ele era o favorito para essa vaga, mas que alguns fatos dos últimos dias podem ter alterado isso. E ele diz podem, porque mesmo os ministros não estão conversando com o Lula a esse respeito desde que houve a cirurgia. Mas porque eles acham que pode acabar minando as chances do ministro, porque o Lula está muito preocupado, de fato, com essa questão da segurança pública. Ele acha que é um assunto que a oposição pode usar com sucesso para desgastar o seu governo, pelo fato de que o PT não tem nenhuma tradição nessa área e nem mesmo a esquerda, e pelo fato de que o crime vem ganhando espaço em estados que são governados pela esquerda, como a Bahia. Então ele está muito preocupado com isso e ele acha que tirar o ministro da Justiça em meio a uma crise poderia ser pior, porque aí se abriria uma disputa por esse ministério, uma disputa na qual o PT já se mostrou interessado e, de novo, o PT não tem expertise em segurança, então ele não tem nenhuma propensão em indicar o ministro da Segurança petista, ele tem muita insegurança quanto a se é melhor dividir ou não a pasta em Ministério da Justiça para um lado, Ministério da Segurança para outro, e ele acha que pode precisar do Flávio Dino por mais um tempo aí à frente da pasta e para isso não iria tirá-lo agora. Então isso tanto pode ser um fator para enfraquecer o Dino na Bolsa de Apostas diante dos outros dois candidatos, como pode ser um fator para adiar, postergar a escolha para o ano que vem, que eu ouvi textualmente da boca do ministro que isso não é impossível, que a Dilma, por exemplo, demorou bastante para fazer a indicação que acabou sendo a do Fachin, e que o Supremo poderia funcionar com 10 ministros até o final do ano. Bastante tempo, mas mostra aí que nada está escolhido e que nada está definido na cabeça do presidente. Vera, além dessa questão aí do STF, tem um monte aí, tem um pacote de indicação, né, que está represado. Algumas indicações a gente tem falado aqui, mas são muito mais. Conta pra gente quais são os interesses em jogo. Bocardi, porque a gente vem falando muito da PGR e do Supremo. O Lula fez 3 indicações para o STJ, que agora estão dependendo de votação do Senado, né, de sabatina dos ministros indicados e votação no plenário, mas tem muito mais. Ele também indicou o defensor público da União, e isso tem que passar pelo Senado, mas ele tem que indicar 4 conselheiros do CAD até novembro, sob pena do CAD parar de funcionar, porque os 4 têm os seus mandatos vencendo ao mesmo tempo, e aí isso faz com que haja falta de quórum para que o órgão funcione. E o CAD, a gente lembra, é o órgão que decide contenciosos aí na área de concorrência, na área de monopólios. Ele tem que fazer uma indicação também para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e tem outras 6 ou 7 agências que têm diretorias para vagarem nesse período. Tudo isso junta um monte de interesses. Então, o Haddad quer ser ouvido nessas discussões aí para conselheiros do CAD, porque o CAD é subordinado à sua pasta. O Arthur Lira tem indicado aí para um ou outro desses cargos. E os senadores, principalmente, estão fazendo chegar ao governo o recado de que eles costumavam ser mais ouvidos para essas indicações no governo Bolsonaro e que isso não está acontecendo agora, que, portanto, eles estão chateados. Como são os senadores que têm de fazer as sabatinas de muitos desses indicados e votar os nomes e andaram especulando até sobre a possibilidade de Davi Alcolumbre segurar alguns desses nomes, ou até deles imporem alguma derrota para mandar um recado para o governo, tudo isso ganha uma importância. É o funcionamento de órgãos que não são ministérios, são secundários, mas que isso ganha uma importância aí, porque é um pacote muito grande. O ministro falou para mim um pacote de indicações que tem que sair. Então, tudo isso está na frente da escolha do ministro do Supremo.
esses do CAD tem que ser meio urgente, porque senão o órgão para de funcionar. E o Procurador-Geral da República também tem que ser nomeado, mas o Lula não morreu de amores por nenhum dos cotados, recebeu todos, não ficou super impressionado e foi aconselhado a deixar que a interina Elisabetta fique mais um tempo para testá-la, porque se ela for bem e se o presidente se reunir com ela, gostar dela, pode ser uma opção pelo fato de ser uma mulher. Então, tudo isso foi o que eu colhi nessas conversas de hoje. O Lula está muito recolhido, cuidando da recuperação do quadril, então não está dando muitas pistas do que ele pretende fazer, mas esse pacote de indicações está, sim, na frente da indicação do ministro do Supremo. Vera, mudando de assunto, e esse vídeo, hein, com uma apresentação de dança, com toques eróticos ali durante um evento do Ministério da Saúde, isso repercutiu muito nas redes sociais, mobilizou a oposição hoje. É o tipo de coisa que municia o bolsonarismo para crescer na pauta de costumes, né? Municiou e virou realmente algo muito viral, Carol. Eu acordei já com o WhatsApp do senador Ciro Nogueira, que é um dos mais ativos oposicionistas, falando disso, que é isso que o governo entende por atenção básica à saúde, porque era um evento do Ministério da Saúde, da Secretaria voltada para a atenção básica à saúde, e aí era uma música chamada Bate-Cu, e aí tinha um artista rebolando para a plateia, realmente não tinha nada a ver. A explicação no Ministério da Saúde foi que a programação contou com a participação de grupos artísticos e que realmente a coreografia foi inapropriada, mas que o Ministério da Saúde não tinha ingerência, não era ele quem determinava o que ia sair ali, o que ia ser apresentado. Mas o governo, e eu falei sobre isso com integrantes do governo, acha que não pode dar mole nesse assunto. O bolsonarismo vinha de muito desgaste com o 8 de janeiro, depois com as joias, depois com a inabilitação do Bolsonaro para disputar eleições, era crise atrás de crise, e aí essas pautas, tipo discutir aborto, discutir drogas, esse tipo de uso de questões como essa, que o Bolsonaro sempre gostou de salientar, em um evento oficial do Ministério da Saúde, tudo isso revitaliza o bolsonarismo nas redes sociais, faz com que ele ganhe relevância graças à pauta de costumes, e isso também explica essas arestas com o Judiciário, com o Supremo, porque é aí que o bolsonarismo volta a ganhar fôlego. O governo reconhece que essa retomada de fôlego já está acontecendo, eles monitoram redes, eles monitoram grupos de WhatsApp e de Telegram e sentem que o momento deixou de ser tão desfavorável ao Bolsonaro como estava há cerca de um mês e meio. Então, isso preocupa, o governo acendeu uma luz ali e a ordem é para que os ministros não fiquem dando mole nesse tipo de pauta.